Bom, senhoras e senhores, com o objetivo, nosso perfil aqui é falar de temas relacionados à engenharia, sobretudo aplicado às ciências biomédicas, a medicina e a engenharia, as suas áreas de interface. Gostaria de mostrar para vocês esse modelo que representa a coluna lombo-sacra, certo? O osso sacro em humanos ele é fundido a partir de uma certa idade, tá? Aqui é o cóccix, é o finalzinho. Eu tenho um sacro aqui. Isso aqui representam raízes nervosas que estão saindo pela coluna. Aqui observe, eu tenho uma raiz nervosa saindo. A coluna ela viaja aqui dentro do canal medular, esse canalzinho. Lembrando que esse modelo aqui é mais ou menos o tamanho anatômico de um ser humano médio, de 1,70 m mais ou menos. Tá? Então a coluna ela viaja aqui dentro e vai até o cérebro lá. Eu tenho alguns ligamentos aqui dentro, como ligamento amarelo, ok? E aqui são as vértebras se articulando. As vértebras elas se articulam aqui nessas faces laterais, se articulam aqui através desses núcleos, desses discos, né? Quando a gente fala hérnia de disco, inclusive tem aqui, está demonstrando que seria uma herniação de disco. Herniação é tudo que extravasa do seu conteúdo para outra cavidade. Então observe o que acontece aqui. Esse disco vertebral, ele tem essa região mais externa que é de um colágeno mais denso. Ele parece uma cebola cortada, são várias camadas circulares assim. E a parte interna, que é chamada núcleo pulposo, é uma parte mais frágil. Em algumas pessoas, por estresse mecânico de predisposição, genética e tal, ocorre essa herniação. Não fica vermelha assim. Essa herniação ela não é permanente. Às vezes ela extravasa, sai, você faz uma ressonância e não aparece. Outras vezes ela se torna permanente. Quando é que ela vai provocar dor? Quando ela comprime uma raiz nervosa que está saindo aqui. Tá? Então ela vai comprimir aqui uma raiz nervosa e aí todo o trajeto é como se fosse um fio elétrico até onde os nervos vão atender. Por exemplo, nessa região lombar aqui, você vai ter nervos indo até a ponta do pé, tá? Então você pode sentir uma dor no dedo do pé e essa dor está relacionada, na verdade, a uma compressão medular nessa altura aqui, na região lombar do paciente, do indivíduo. Agora, vale a pena destacar que a maior parte das dores musculares, das dores que o pessoal atribui à coluna, na verdade não são dores de coluna, são dores da musculatura paravertebral. A gente tem uma camada dessa grossura aqui, ó, de músculos que sustentam tanto transversalmente, aqui lateral, como nessa direção, até chegar ao crânio. A gente tem uma camada bem grossa de músculos. Esses músculos, eles são responsáveis pelo movimento de rotação nesse sentido, a coluna, de flexão e extensão, tá? E esses músculos inflamam com muita facilidade e provocam dor também, provocam dor que inclusive pode ser uma dor irradiada para glúteo. Então as lombalgias de caráter mecânico, a maior parte delas são musculares. Um outro percentual está relacionado aos discos, algumas vezes por hérnia, outras vezes são desgastes. Existem inclusive herniações internas, né? Em que o disco, a vértebra sofre um desgaste e o disco se hernia para dentro dela mesmo. Existe também. Bom, a coluna ela termina mais ou menos ao nível de L1, L2. L é lombar, né? Ou seja, contando de cima para baixo. Sempre de cima para baixo. L1, L2, L3, L4, L5. Certo? Então a coluna termina mais ou menos ao nível de L1, L2. Daqui para baixo, o que você tem é uma inervação. Você tem a chamada cauda equina, que ela é um conjunto de fibras nervosas, mas já não é mais aquela coluna espessa de medula, certo? Então a fratura nesse nível, tal, vai ter menos sintomas do que daqui para cima, tá ok? Outra coisa, é por isso que essa região lombar, ela é dedicada à aplicação das anestesias, as chamadas raquianestesias. Por quê? Porque nessa região você foge da coluna, então você não produz lesões permanentes graves se você tiver uma perfuração. Afinal, o anestesista ele vai ter que inserir uma agulha nesse espaço. Não parece muito fácil, né? E não é, na vida real, exige muita prática. Ele vai inserir uma agulha. Essa agulha, ele vai saber que está no lugar por sentir a resistência. Ele sente o traque, passou de uma camada, um meninge, um ligamento. Ele sente um outro traque, ele sabe que está na cavidade que ele precisa anestesiar. Esses são alguns aspectos gerais, anatômicos, da coluna. Aqui nessa região do sacro, osso sacro, você vai articular a bacia, ela vai se encaixar aqui, nesse lado e nesse lado. Esse é uma outra causa de dor nessa região, que o pessoal atribui a dor de coluna, e muitas vezes não é, certo? Porque essa articulação ela inflama em várias doenças, vários processos.
E aí, essa dor, né, na articulação sacroilíaca, que chama o ilho, é o osso da bacia, vai provocar dor também no paciente. Ok?